Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Ontem nós dizíamos aqui que o texto enviado pelo governo a respeito de armas, tratando de regras para venda, posse, porte de armas e também locais de treinamento, de aprendizagem, escolas de tiro, etc., que o texto é muito ruim. Muito ruim. Um texto confuso, fraco. E isso ficou muito claro para todo mundo no Congresso, inclusive para apoiadores do governo, aqueles que são base leal, fiel, e aqueles que são base ocasional, oportunista. Mas todo mundo concordou que é preciso escrever outro texto. Então, o projeto de decreto legislativo que anula partes desse decreto do Lula, esse decreto é de 2023, texto muito ruim. Eles chegaram à conclusão que não daria para corrigir só as partes mal redigidas e aquelas, claro, que não tinham chance de aprovação. Então decidiram negociar oposição e situação para que haja um novo texto. Um texto mais claro, mais objetivo e, obviamente, ao ser escrito, o autor do texto já saberá o que pode, o que não pode, o que tem chance, o que não tem chance de aprovação. O projeto de decreto legislativo anularia partes de um dos decretos que o Lula assinou sobre armas. E seria votado ontem, mas aí houve esse acordo entre parlamentares e o próprio governo, por intermédio de seus líderes, para que seja editado um novo decreto. E uma questão que pegou, basicamente, foi aquela que obrigava clubes de tiro a saírem dos prédios onde estão quando há uma proximidade razoável em relação a escolas. Então, eles decidiram que não dá para estabelecer isso, até porque há clubes que estão no lugar há muito tempo, 94% estão a menos de 1 quilômetro das escolas. É claro que esse é um argumento fácil de ser usado, mas quando você tenta racionalizar a discussão, você percebe o seguinte: esses clubes de tiro em si, eles não são um perigo para as crianças. Primeiro, que elas não podem frequentá-lo. Segundo, que o grande problema para as escolas no Brasil, em termos de proximidade física, é bar, é o boteco, que muitas vezes atrai crianças para o uso de bebidas alcoólicas, e em muitos casos não há nem a preocupação de se pedir um documento para saber se é menor, se não é menor. E além disso, pontos de droga, né? Ou aqueles que já sabem que ali não há nenhum impedimento, nenhuma segurança, está tudo largado, as crianças ao léu, e vão lá oferecer droga. Esse é o grande perigo para parte considerável dos estudantes brasileiros ali no ensino fundamental. Agora, a grande questão a respeito das armas, isso deveria se associar a um assunto que a gente vai tratar agora, que é o pacote de medidas relacionadas à segurança pública proposto pelo Lewandowski, inclusive com a ideia de que uma
emenda constitucional seja aprovada para acrescentar ou remover e, portanto, mudar o texto constitucional, inclusive em questões elementares, atribuições de Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Mas, no caso das armas, e esse assunto deveria estar associado a um pacote maior, né? Não há dúvida quanto a isso. As coisas estão diretamente ligadas e deveriam ser tratadas como um grande projeto. Um grande projeto. E não com pedaços soltos que depois podem, inclusive, entrar em choque. Pode haver incompatibilidade, só que ela vai ser notada depois da aprovação entre a parte do pacote e outra parte das medidas relacionadas com segurança pública. Questão das armas, o cidadão poder ter arma, esse é um assunto que nem era discutido, em parte alguma do mundo, até a década de 20. Na verdade, quem começa a alimentar a ideia de que a população deve ser desarmada e que o Estado deve ter o direito exclusivo do uso da violência, embora você já encontre alguma raiz disso no Leviatã, do Hobbes, mas o próprio Hobbes diz que nem mesmo o Estado pode ter o direito de impedir alguém de defender a própria vida, inclusive contra o Estado, né? Esse é o argumento de quem defendia o poder absoluto do soberano. E era absolutamente contrário à ideia de poder compartilhado, que dirá então da existência de mais de um poder. Isso foi muito antes de Montesquieu, porque estamos falando de Hobbes, um autor extraordinário, mas que, claro, escreveu tendo como referência a sociedade em que vivia, né? Inclusive quando as armas eram basicamente lâminas, lanças, espadas, facas, punhais e assim por diante. Agora, o que acontece na década de 20 é a ideia desse uso exclusivo da força e da violência pelo Estado. É uma ideia que ganha corpo e ganha até um conteúdo pretensamente ideológico no fascismo. Porque a mesma ideia de Mussolini, central no fascismo, de combater o conceito de indivíduo, a noção de indivíduo, e, portanto, a liberdade do indivíduo, a ideia de pessoas que devem se sentir apenas como parte de um conjunto, mas que conjunto? A pátria. A ideia dos uniformes, dos camisas pretas. E isso passou a ser difundido nas escolas, porque os adultos, claro, já tinham defesas que a memória trazia, que a memória resgatava. Mas as crianças não. As crianças são ali um papel em branco e o Estado fascista passou a escrever isso na mente daquelas crianças. O indivíduo não importa. Importa o Estado. E mais, não importa nem o indivíduo como classe. E aí era o combate do fascismo aos movimentos revolucionários, ao comunismo. Ou seja, você não deve considerar nenhum indivíduo como parte de uma classe, mas exclusivamente como parte de uma nação comandada integralmente pelo Estado e o Estado comandado pelo chefe, o Duce, o líder. No caso, Mussolini. Mas depois da Segunda Guerra, derrotado o nazifascismo, felizmente derrotado o nazifascismo, a Europa que se reconstrói
que naquele primeiro momento, inclusive usa a social-democracia também para combater o crescente movimento operário europeu e as influências das revoluções socialistas pelo mundo e da chegada dos socialistas ao poder no leste europeu, passa a difundir a social-democracia. Mas também mantém a ideia de o Estado deter o direito exclusivo, intransferível, de usar a violência. Há um princípio, esse sim, corretíssimo, o chamado império da lei, ou seja, todos estão sujeitos à lei. E claro, o Estado deve estar preparado, equipado, autorizado que foi pela sociedade, não é uma autorização, essa autorização vem da sociedade. Ele não autoriza a si próprio, ele é autorizado, mas o Estado deve impedir que o armado oprima o desarmado, que o forte oprima o fraco, que o rico oprima o pobre. Essa parte, essa terceira parte, os Estados nunca cumprem. Mas essa ideia de império da lei, ela inclusive estabelece um princípio, e esse princípio tem de ser observado. Quando se fala em monopólio do Estado no uso da violência, é no sentido de garantir que todos estarão sujeitos à lei. Aí é que está. Porém, se o Estado não consegue cumprir com essas atribuições, as três, hein, porque sempre se lembram das duas primeiras, não da última, o rico oprimindo o pobre. Mas se ele não consegue cumprir, voltamos a Thomas Hobbes, ou seja, o indivíduo tem o direito de defender a sua vida. E então essa ideia nasce e cresce no Ocidente capitalista, mas não nos Estados Unidos. Pela formação dos Estados Unidos e pela emenda constitucional que estabeleceu o direito dos cidadãos terem armas, mas o que moveu o legislador a apresentar essa emenda que foi aprovada, é claro. A ideia de que o cidadão deve estar armado para combater tiranos, para combater o Estado tirano, para impedir que o Estado o escravize. Essa era a ideia. Tanto que a emenda, ela tratava, na verdade, da liberdade de formação de grupos armados, milícias armadas, que pudessem defender as comunidades de ataques do Estado, da opressão do Estado. Era essa a ideia. Mas isso era um período ainda pré-capitalista. Tudo muda e há um último instante que é e que tem como ambiente o oeste dos Estados Unidos, aquilo que o cinema consagrou como o Velho Oeste. E é interessante notar que dois autores irremediavelmente antagônicos. O que um propunha era o oposto do que o outro propunha, em termos de organização de sociedade, de concepção das lutas sociais, modo de produção, etc. E, obviamente, o primeiro nunca soube da existência do segundo, que viveu muito depois. O primeiro é Karl Marx, o segundo é o Hayek. Mas é interessante que você vai encontrar nos textos de ambos uma convergência, que é a referência àquele período e àquele local a oeste do rio Mississippi como tendo sido o último momento de liberdade.
Não liberdade metafísica, não é? Isso é outra coisa, a verdadeira liberdade, a liberdade metafísica. Essa, para o cristão, por exemplo, o que é a verdade e a liberdade? É Jesus Cristo, não há outra liberdade. Nada produz liberdade a não ser Cristo. Não é? O mundo só produz cativeiros. Mas aqui a discussão era sobre a liberdade política e a liberdade em relação ao Estado. Ambos enxergavam no que acontece naquele período histórico e naquele ambiente específico a oeste do Mississippi como sendo o último momento da liberdade em relação ao Estado. Aliás, isso está sugerido de maneira genial pelo Sérgio Leone nas cenas finais de Era Uma Vez no Oeste. O fim do indivíduo e daquela liberdade e a substituição por uma sociedade coletiva, né? Aquela multidão construindo a linha do trem, substituindo os dois cavaleiros, um já perto da morte por um tiro que levou, e os dois saindo a cavalo e se distanciando daquele formigueiro humano que era a referência à nova sociedade, formigueiros humanos. E dentro do marxismo especificamente, há uma ideia, aliás, defendida ardentemente, ardorosamente, febrilmente, pelo Lenin, pelo Trotsky, e antes deles, pelo grande parceiro de Marx, o Engels, de que a sociedade deve andar armada, ela deve ter armas. Por quê? Porque eles queriam a sociedade armada? Obviamente para fazer a revolução, não é? Não há nenhuma garantia de que você contará com contingentes significativos de soldados na realização da revolução. Em 17, na Rússia, houve uma adesão formidável de soldados, mas foi também uma consequência do cansaço, do fastio, da fome, do desespero determinados pela Primeira Guerra Mundial. A revolução era a única saída daqueles soldados, que depois, claro, tiveram contato com a ideologia, com a ideia de socialização dos meios de produção. Mas o marxismo e grande parte da esquerda tradicional, não apenas a marxista, sempre defendeu que o homem, o cidadão, tivesse direito a ter armas para se defender do Estado que representa a classe dirigente, na visão marxista. O Estado é apenas um instrumento político da classe dominante e, portanto, a sociedade deve ter armas. O cidadão deve ter o direito a ter armas. Essa era a ideia que começa a mudar com o fascismo e depois na Europa social-democrata, no Japão, sob comando dos Estados Unidos, que escreveram a Constituição japonesa pós-guerra. Os cidadãos são desarmados. Mas há também a ideia aí de teóricos do capitalismo de que até para evitar um ambiente potencialmente revolucionário, quando havia nuvens revolucionárias no ar, né, e eram muitas, era preciso desarmar a população. Pois bem, décadas passadas, com a Escola de Frankfurt, com os epígonos, com o Herbert Marcuse, isso muda. E a esquerda, não a esquerda marxista, mas a esquerda, inclusive alguns ou muitos que acreditam que são marxistas, mas que não são, eles passaram a ter o controle das armas, ou seja, o monopólio da violência pelo Estado como pauta, como diretriz, mas entrando em choque com o marxismo-leninismo nesse aspecto. De qualquer maneira,
arma é algo ruim, não é? Há aquela profecia bíblica em Isaías de quando as lanças, o aço, quando o material usado nas armas será transformado em material de trabalho. E na linguagem bíblica, é a lança virando arado, né? Virando instrumento de trabalho para produzir comida e não para matar, para produzir vida e não para matar, não para tirar vida. Mas os legisladores e os políticos trabalham com o hoje, com as circunstâncias de hoje. E esse é um assunto que o Brasil trata, ora como ideologia barata, dos dois lados, né? Então, por que a esquerda, a neo-esquerda, adotou esse princípio anti-marxista-leninista, a direita adotou o princípio oposto. Interessante, o princípio oposto. Embora, muitas e muitas vezes, para ter os armados como aliados do capital e não uma sociedade armada e, portanto, capaz de, se chegado o momento histórico propício, fazer a revolução. É interessante como temas do dia a dia vão mudando os seus portadores, né? Os defensores dessa ou daquela ideia. Mas a questão das armas tem de ser debatida de maneira madura e séria e não com bobagens, mentiras, né? Falsas estatísticas e a ideia de que isso é algo à parte de uma política de segurança pública. Não é. O projeto do Lewandowski sobre segurança pública, ele prevê um sistema único de segurança pública. Ele até faz comparação com o SUS, embora sejam coisas de naturezas distintas. Mas esse projeto do Lewandowski, que trata da ideia de um sistema único de segurança pública, ele prevê, por que sistema único? Porque ele prevê o estabelecimento de diretrizes, normas federais que teriam de ser acatadas pelos estados. Esse é um ponto. Então você teria normas e diretrizes, não são leis. As leis são federais, você tem adaptações estaduais dentro daquilo que a Constituição permite, mas o princípio é a lei federal e a Constituição federal. Seriam normas e diretrizes federais. Também impedir, isso aqui é importante, que os recursos da segurança pública possam sofrer contingenciamento ou bloqueio. Então não pode chegar o Haddad, a Tabet, arrancando recursos da segurança pública. Do fundo, não é? Do fundo de segurança pública. Ampliação das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, porque você tem as polícias rodoviárias estaduais, geralmente militarizadas, né? Mas você tem as civis. E a federal, ela é civil, mas ela poderia ser utilizada para além das atribuições que ela tem hoje. Inclusive para auxiliar a Polícia Federal e polícias estaduais em combates urbanos. Não apenas para tentar cercar e impedir a passagem de um carro que leva gente fugindo depois de atacar uma cidade, o novo cangaço. Não, não é só isso. Também para atuar em situações de confronto pesado em áreas urbanas. Compartilhamento de informações entre os estados. É impressionante que isso ainda precise ser sugerido. É impressionante que a polícia de um estado
não tenha necessariamente as informações de todas as outras unidades da federação. Você tem acordos entre estados. Então pode haver um acordo de São Paulo-Goiás, mas é um acordo que os estados estabelecem. A ideia do Lewandowski é que haja um compartilhamento diário, que essas informações circulem por todos os estados a respeito de um dado, de uma pessoa, de uma conta bancária, de um carro, de um número de chassi, que isso imediatamente seja acessível, porque estará registrado em todos os estados. Isso é óbvio, mas há tempos é apenas uma ideia. É impressionante como não é implantada como algo óbvio. E claro, isso seria uma medida parte da integração prevista no Sistema Único de Segurança. Combate federal às organizações criminosas. Qual a ideia do Lewandowski? Que também é uma obviedade. As grandes organizações criminosas atuam no território nacional e também no estrangeiro, inclusive com conexões, vínculos, laços com outras organizações criminosas internacionais. Então o crime é transnacional, é federal e deve ser tratado como tal e, portanto, não pode se impedir a Polícia Federal de também trabalhar nisso. Claro, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária dos Estados e de investigação, a Polícia Militar, que é a Polícia de abordagem direta e repressão, mas também a Polícia Federal. Até porque não são só atuações, são interesses econômicos. Inclusive, quando se fala siga o dinheiro, você tem interesses econômicos nacionais. Não são mais locais, estaduais, regionais. A reforma do sistema penal. As penitenciárias no Brasil são vergonhosas, né? A maior parte, você tem alguns presídios federais que ainda são exceção, mas a maioria das cadeias, dos presídios, né? Aquilo é não apenas um triturador de pessoas, mas é também uma fábrica, porque o sujeito que chegou lá com um delitozinho qualquer, não tem grana para ficar livre, fica lá, muitas vezes passam anos e não é julgado e está anos lá, ninguém fala e aí ele vira, obviamente, soldado de organizações criminosas, é claro. É claro, até para pertencer a um grupo dentro da prisão e, portanto, ter alguma proteção, mas também para saber que, a partir dali, ele vai ter uma viabilidade econômica e tal, enfim. É uma presa fácil, porque estão ali misturados. E, por fim, é um assunto que pode ser discutido por dias, né? Mas, por fim, vejam como age o Estado brasileiro. O prefeito do Rio de Janeiro, e também o governador, eles estão lá, e vamos, operação gigantesca de segurança e tal, e vamos em cima das milícias. Perfeito. E aí tem aquelas construções feitas pelas milícias, que controlam bairros inteiros, porque o Estado é fraco, é incompetente. E também porque esses caras, depois da eleição, não estão nem aí com quem mora na periferia. Então aquilo fica ao léu. Alguém vai lá, toma conta, tem recurso, constrói e sai vendendo casa, apartamento. Mas os trabalhadores pagam pelas casas, pelos apartamentos. Eles pagam. E agora chega a prefeitura e o governo do estado, não, derruba isso tudo aí. Não, pera lá. Você vai atrás de quem está explorando aquilo, de quem construiu para explorar, construiu sem autorização, num terreno que nem era
A gente... Zaidan, só para a gente encerrar o nosso tema de abertura aqui. Não sei até onde fui, mas basicamente é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, acho que vocês ouviram essa parte, Ronald? Sim, você estava falando a respeito do PAIS e de tudo que envolve as construções feitas pela milícia e quando eles querem destruir isso e colocar a terra arrasada em cima de gente que já pagou pelo imóvel criado ali pela milícia. E quem construiu continua numa boa. Mas só para lembrar o seguinte, que enquanto isso, foi aprovada uma lei basicamente dizendo o seguinte, você tem dinheiro? Tem dinheiro, irmão? Tem. Então, constrói à vontade. Tá? Onde não podia, o prédio com 80 metros de altura, fique à vontade, construa. Você vai pagar uma taxa, né? Mas o impacto no trânsito, perguntam os inocentes. E a visão ao redor, né? E o que isso vai provocar? Muito mais gente ali. Não, mas pagou uma taxa extra, então tá tudo em casa, fiquem à vontade. E aí, a pessoa que trabalhando, pagou, ela vai saber quem construiu, quem deixou de construir. Tem ali um apartamento vendendo, uma casa vendendo, ela foi lá, comprou, tá pagando e, de repente, chega o Estado e diz, saia daí, porque vai tudo pro chão, meu caro Ronald Gimenez.